Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, a partir do verso 12. E diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos a princípio não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isto lhe fizera. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal, de sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Vamos orar mais uma vez, baixe sua fronte. Pai de graça, nós te bendizemos por tua palavra, que o teu Espírito Santo de maneira livre venha aplicá-la ao nosso coração, que o Senhor possa repreender o ladrão das sementes. Abre o nosso coração, os nossos entendimentos, ó Deus, e nos conduz, ó Deus, que as nossas vontades sejam movidas pelo Senhor, para que possamos sair daqui resolvidos a ter uma vida mais reta, mais santa, conforme a instrução da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados, diz que numerosa multidão dos que ali estavam foram ter com ele. Esta multidão estava em Jerusalém por causa da festa da Páscoa. 3 grandes festas eram celebradas em Israel: a Páscoa, o Pentecoste e a festa dos tabernáculos. Eram as festividades obrigatórias de todo judeu. E os judeus de rincões distantes, todo ano, chegavam a Jerusalém para a celebração da Páscoa. Era a principal das festas. Se nós observarmos o contexto anterior, o Senhor Jesus opera um sinal maravilhoso, ressuscitando Lázaro depois de 4 dias. Depois Jesus volta a Betânia novamente, e na casa de Simão, ele é ungido por Maria, conforme pregamos pela manhã, e diz que quando a multidão sabe que Jesus está ali, diz que aflui muita gente para aquele lugar. E partindo dali, Jesus agora está subindo para Jerusalém. Mas de Jerusalém também estão recebendo a notícia que Jesus está chegando. Então, 2 multidões agora vão se juntar e vão se encontrar. Em qualquer lugar que um judeu vivia, a sua grande ambição era estar em Jerusalém e participar de pelo menos uma Páscoa em Jerusalém. Até o dia de hoje há um estrangeiro, né, o judeu que está fora da pátria, todas as vezes que participam da Páscoa, eles pronunciam o seguinte: este ano aqui, o próximo em Jerusalém. Desejo de estar lá e de participar da Páscoa em Jerusalém.
Todos os três evangelistas, ou todos os evangelistas, registram a entrada de Jesus na porta de Davi, a entrada triunfal em Jerusalém. O rei está chegando. Como seria a nossa reação se tivéssemos uma noção, uma notícia, que um libertador estava vindo para tomar a cidade? Depois de um longo jugo, uma nação subjugada pelo Império Romano, pagando altos impostos, com uma certa liberdade, mas escravizada, que no passado tivera uma aliança com Deus, promessas de que Deus abençoaria a raiz de um trono, e de Judá sempre aquela nação seria abençoada, de que se aquele povo passasse alguma dificuldade por causa do pecado e se afastasse do Senhor, e se fosse punido por alguma peste, por algum tomada de poder, e olhando daquela cidade, ou para aquela cidade, clamasse, conforme está em 2 Crônicas 7,14, o povo que chama pelo nome do Senhor, esse povo que quer celebrar a Páscoa em Jerusalém, que tem identificação com o Senhor, clamasse ali, confessando pecados, de maneira arrependida, havia uma promessa que Deus ia ouvir, que Ele ia transformar aquela nação. Então essa expectativa estava no coração. Você imagina se nós tivéssemos expectativa também de um libertador, exemplo do que viviam os judeus naqueles dias. Um tempo ainda de grande opressão. Como eu disse, duas multidões estavam aqui. Uma subindo com Jesus, e diz que ele faz uma entrada diferente, quando se esperava que ele entrasse em Jerusalém em carruagens romanas, como um rei de fato conquistador, um general, alguém que entrasse para tomar à força o poder. Ele vem montado num jumento. Ele vem montado num jumentinho. Uma multidão vai o acompanhando. Uma outra multidão recebe a notícia em Jerusalém que ele está chegando. E sai de Jerusalém. E há um alvoroço na cidade, as pessoas se apressando. E na chegada da cidade, as multidões se encontram. Dois grandes grupos se encontram. E o grupo que está em Jerusalém não tem noção de todos os fatos, não tem noção de que uma autoridade está entrando, de uma expectativa de um rei político. E eles começam a dizer: Hosana ao que vem em nome do Senhor. Há um clamor. Esse mesmo portal que Jesus entrou com aquele jumentinho, hoje está lacrado em Jerusalém, aguardando a entrada do Messias, o qual eles não reconheceram o seu papel messiânico naquele contexto, porque esperava um general, um conquistador, alguém que tivesse a capacidade de julgar os inimigos da nação e tirasse a nação do jugo do Império Romano. A multidão está clamando e clamando por um rei. É claro que a multidão que estava em Jerusalém eram de peregrinos, não residentes ali, que vieram para a celebração. E diz que eles tomaram ramos de palmeiras, e só João relata isso, e clamavam: Hosana. A palavra Hosana significa salve, nós te pedimos. E é tirada de um contexto que está no Salmo 118, verso 24 e 25, que diz: ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Hosana. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Hosana. Bendito o que vem em nome do Senhor. Então, este era o espírito que estava na nação, aguardando este libertador. Mas mais do que uma
oração, uma atribuição de louvor é o uso desta passagem. É adoração a um rei não físico, não político, não imperialista, não libertador de julgos de nações que estão esperando um novo presidente, um novo governante, mas atribuições a um rei que está numa esfera do universo, que deveria ser aguardado. A Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos, no melhor momento do tempo, e ele está sendo saudado como rei de Israel. O interessante é que o evangelista Marcos, ele registra exatamente assim, capítulo 11, versículo 10, ele diz assim: bendito o reino que vem, porque vem um governo todo estendido, o reino de Davi, nosso pai, hosana nas maiores alturas. Essa era a expectativa do povo, não era o reino dos céus, era o reino terreno. Muitas vezes nossas expectativas, meus irmãos, estão que na esfera dos governos deste mundo, todas as coisas vão se resolver. Mas nós somos um povo que peregrina na terra, um povo que tem um pé aqui, mas o coração está na pátria celestial. Ainda que as coisas melhorem aqui, só serão perfeitas lá. Por isso, o lugar dos grandes alicerces da nossa vida é no céu. É no céu. Somos peregrinos. É por isso que Pedro escreveu a sua primeira carta, para falar dos crentes que andavam sob perseguição, que a pátria não era aqui, mas lá. É claro que amamos a pátria que moramos, mas tem uma pátria que está nos aguardando. Em breves dias, todos nós fecharemos os nossos olhos, e quando abrirmos, a primeira pessoa que nós vamos ver vai ser o rei. O rei chegando, o rei da glória. Bom, a multidão estava numa expectativa equivocada. No capítulo 6, versículo 15 de João, eles já queriam ungir Jesus ou fazê-lo rei, e a Bíblia diz que ele se esquivou e saiu. Essa era a expectativa, e mais uma vez é isso que está acontecendo. Versículo 14 e 15 aí diz que Jesus, então, nesta entrada, ele pediu os discípulos que buscassem, os outros evangelistas registram isso, mas só João registra que o animal era um jumentinho, sendo esse assim, cumprindo a palavra profética de Zacarias 9:9, que dizia: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de uma jumenta. O jumento, mais do que o cavalo, simbolizava o caráter de mansidão e de passividade. Este era o reino que chegava. Quando um rei, ele montava num jumento para entrar na cidade, não era de uma conquista militar, não era para celebrar ou para estabelecer guerra, era para declarar paz. Porque quando ele vinha montado em cavalos, simbolizava que ele queria entrar para conquistar, para destruir e para destronar. Este é o caráter da entrada de Jesus. É o servo sofredor que está entrando em Jerusalém. E diz que os discípulos, verso 16, não compreenderam. Só quando Jesus foi glorificado, eles entenderam que não se passava de um reino político, porque a expectativa deles até aquele momento era a mesma do povo. Era a mesma do povo. Era apenas um libertador. E há dois textos muito interessantes. Um está registrado em João 7,39 e outro no 14,26. João 7,39 diz assim: isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Só na glorificação é que eles poderiam compreender aquilo que ele vinha revelando.
do capítulo 14, verso 26, diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Só então vão compreender de que reino Jesus falava. Muitas vezes a pergunta era sobre onde está o reino. Jesus disse assim: olha, o reino está distante. É como um senhor que deixou aqui os seus servos e foi para uma terra distante. Quando se perguntava se o reino estava perto, Jesus disse que estava longe. Quando perguntava se o reino estava longe, ele falou assim: o reino está perto, está dentro de cada um de vós. Quando é que foram compreender? Só após a glorificação, quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Versículo 17, verso 18, diz que dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamaram Lázaro do túmulo e levantaram dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. O milagre operado na ressurreição de Lázaro, que Jesus disse que não era para a morte, mas para a glória de Deus, irmãos, acordou a nação para o melhor momento, porque Jesus está entrando em Jerusalém para morrer. É a entrada em Jerusalém. Dali ele vai ficar roteando entre o templo e o Jardim das Oliveiras, até a crucificação. É última semana naquele lugar. E o povo que acompanhava Jesus, que o recebeu na entrada, declarando hosana, que parecia ter uma noção de um rei que vinha, é o mesmo povo que vai fazer coro com as autoridades judaicas, embalados e influenciados pela liderança da cidade, para declarar: crucificam. Movimento de massa. Não compreendiam ainda. Não compreendiam. Quantos de nós somos conduzidos por massa? Não compreendemos os fatos. Gritamos porque o outro está gritando. Ainda não temos nós mesmos as nossas experiências com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E esta onda de popularidade que Jesus vinha tendo, por causa dos sinais que ele fazia, obscureceu os fariseus, ficaram ofuscados, a ponto de no verso 19 dizerem: vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Não temos como fazer mais nada. As autoridades que tentaram parar Jesus chegaram à conclusão: agora só podemos fazer uma coisa: matá-lo. A partir de agora, só a morte. E a partir desse momento, o intento final deles agora é crucificar Jesus, é condenar o Senhor Jesus. Que rei você espera? Que rei você espera? Há um rei que já entrou na glória e que um dia mandou levantar os portais. Houve uma pergunta no céu: quem é esse rei da glória? E a resposta é: o Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. Levantai, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. Jesus já entrou na Nova Jerusalém e está centrado e governando. Um dia voltará para buscar o seu povo, e como aquela multidão que o acompanhou na entrada de Jerusalém, faremos coro também. Qual é o hosana que nós vamos declarar? Qual é o hosana? Vamos declarar bendito o que vem? Como igreja, nós já temos a capacidade de dizer Maranata.
É isso que eu quero é o teu reino. Eu entendi do qual reino eu faço parte. Eu compreendi o reino a quem eu estou incluído, qual eu fui recebido. Eu entendi que eu fui transportado de um reino de trevas para um reino de luz. Eu só posso ter compreendido que eu mudei de reino se as minhas obras não são mais obras más. Porque se eu continuo fazendo coisas ligadas às trevas, eu ainda permaneço no reino das trevas. Morto nos delitos e pecados, eu não passei por um novo nascimento. Mas se eu fui transportado de fato para um reino de luz, conforme Paulo registrou em Romanos capítulo 8, que nós lemos nesta noite, que já não tem condenação mais, já não estamos obscurecidos nem escravos do pecado mais, que nada pode nos separar do amor de Cristo, nem morte, nem vida, nem principado, nem potestade. É porque nós conseguimos agradar a Deus com a nossa vida agora. É porque passamos por um novo nascimento. Então, podemos declarar Maranata. Eu quero fazer 3 aplicações rápidas desse texto, sobre alguns perigos encontrados aqui. Poderíamos explorar outras esferas desse texto, mas eu quis fazer desta maneira. Em primeiro lugar, encontramos o perigo de recebermos o Rei Jesus apenas como Salvador, apenas como libertador, aquele que alivia um jugo de uma escravidão. Para muitos, este é o Cristo esperado. Lá no versículo 13, diz assim: tomaram ramos de palmeiras, saíram ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. O Senhor Jesus não é Rei de Israel. Rei de Israel foi Davi. O Senhor Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele não é aquele que veio libertar uma nação de um jugo civil, mas aquele que a todo aquele que nele crê, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus. Aquele que, sobre quem recebe o seu senhorio, a sua história muda, porque não é dirigido mais pelos seus próprios pensamentos, não pode ser dirigido mais pelas suas próprias vontades. Diz que o seu velho homem precisa morrer e Cristo precisa reinar. O eu não tem lugar onde Cristo entra. É Cristo no centro, é Ele governando. Corremos o grande perigo de recebermos Jesus apenas como libertador. É como pessoas que nós encontramos que estão tomadas pelo maligno, e as famílias trazem: pastor, ora para ser liberto, ora para limpar a casa, porque está em tormento. Mas se tirar, e Jesus não assumir o trono, para quê? A Bíblia diz que vem, ele chama uns amiguinhos dele, bem piores do que ele, e entra na casa, e o final da história é muito pior. Se você recebeu Jesus apenas como seu Salvador, porque você tem medo do inferno, você precisa entender o que é o senhorio de Cristo. Muito mais do que meu Salvador, Ele precisa ser o meu tudo, o meu dono, a minha mente. Eu preciso amar como Ele ama, eu preciso andar como Ele anda, ou como Ele andou. Eu preciso ter a mente de Cristo. Como Paulo vai dizer: finalmente, irmãos, tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, se algum louvor há, seja isso que deve ocupar. Essa é a mente de Cristo. Sermos tomados, porque as nossas vontades não sermos as nossas, mas ser a dele. Como ele orava ao Pai, sempre dizendo: olha, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Não estou sobre o meu senhorio, mas sob o senhorio de Cristo. Eu não possuo livre arbítrio. Eu tenho um dono, eu sou servo. Ele dita as regras, ele marca
ou caminhada, e eu piso nas pegadas que Ele já determinou. Corremos o perigo de receber Jesus só como Salvador. De fato, Ele é Salvador, mas Ele não é só Salvador, Ele é Senhor. Ele é Senhor. Se Jesus não é o Senhor da sua vida, você está meio salvo. E meio salvo é totalmente perdido. Não tem meio salvo. Totalmente perdido. Ele precisa ser seu dono, aquele que dirige sua história. Em segundo lugar, encontramos o perigo de seguirmos o Rei Jesus apenas pelos sinais, pelas maravilhas que Ele fez, faz e fará, mas não amá-lo pelo que Ele é. Muita gente, verso 17 e verso 18, veio ao seu encontro por causa dos sinais, das maravilhas. Pergunto, o que nos leva a Jesus? Sinais? Marcas, como Tomé que queria tocar nas marcas? É pelo que Ele faz? Ou é pelo que Ele é? Como você ama o Senhor? Abnegadamente ou esperando algo em troca? Quando você oferta a sua vida ao Senhor, seus dons, amar a Deus sobre todas as coisas, é negar as próprias vontades. Quem não morreu, não pode ter a vida de Cristo. Quem não morreu para si mesmo, a Bíblia diz que nós temos que negar a nós mesmos. Como é difícil, meus irmãos. Como é difícil. Porque nós somos empedernidos, endurecidos, temos uma dificuldade imensa de sair do trono. Lutamos por Ele. Brigamos pelas nossas vontades, conquistas. Temos uma dificuldade para dizer sim, Senhor, toma o teu lugar. Eu quero te amar não pelo que o Senhor faz, mas eu quero te amar pelo que o Senhor é. Pelo que o Senhor é. Em terceiro lugar, encontramos e corremos o perigo de julgar as pessoas que estão indo atrás do espetáculo, porque tinha uma multidão indo atrás do espetáculo, e nós mesmos estarmos rejeitando Cristo através das nossas atitudes. De julgarmos os fariseus e escribas, ou a multidão, como os escribas ou os fariseus estavam dizendo, eis aí o mundo está indo após ele, um movimento de massa, e julgarmos o outro, mas negarmos com as nossas atitudes. Eis o mundo após ele. Mas esses que julgavam as pessoas, como se elas estivessem sendo enganadas, eles mesmos, nas próximas horas, iriam reunir-se com um tal Judas Iscariotes, iriam pagar 30 moedas, para que ele fosse entregue para a morte. Concluo. Você tem aguardado a volta do rei? Eu sei que nesses dias, e dias de eleição, principalmente num período quando o país está um caos, nós ficamos procurando alguém que tenha uma solução para a nossa nação. É natural que nós busquemos solução política, porque nós não queremos continuar no sofrimento, não queremos ver a economia esfarelando, queremos ver as pessoas se dando bem, prosperando, a nação se tornando uma nação próspera. É um desejo, e isso não é pecado. Mas muitas vezes colocamos expectativa tão grande em homens, a qual não colocamos em Jesus. Às vezes somos tão ávidos desses dias para divulgar este ou aquele que nos representará, ou pelo menos que nós esperamos que nos represente, mas não fazemos o mesmo com o nosso Cristo. O que o Rei Jesus é para você? Salvador ou Senhor? Você está disposto hoje a reconhecer o senhorio dele sobre a sua vida? Se Jesus for seu Salvador,
você não será condenado quando ele voltar. Ele é seu Salvador. Mas se Ele for o seu Senhor, você não será mais dirigido pela sua própria vontade. Você vai andar no centro da vontade dEle. Vai se sujeitar à vontade soberana dEle. Ah, se Ele for seu Senhor e seu Salvador, então o céu é o nosso limite. Então o céu é o nosso limite. Hosana ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Hosana. Bendito é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bendito o Rei que vem, e todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é Senhor. Assim, se essa é a nossa expectativa, podemos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, estou preparado, Jesus, para o Senhor voltar, porque muitas vezes estamos cheios de coisas ainda para resolver nesta vida, que nós não podemos dizer Maranata. Maranata. Diz um autor que nós precisamos viver nesta vida de tal maneira que só poderemos dizer Maranata quando tivermos vivido numa plenitude com Cristo, de sorte que já não nos falte mais nada, a não ser estar com Ele para sempre. Enquanto estiver faltando tantas coisas, tantas conquistas, é porque o nosso coração ainda não é todo dele. Que Ele tenha misericórdia de nós. E que, se sairmos ao seu encontro, não seja para declarar o Rei de Israel, Rei do Brasil, mas para declarar que Ele é o Rei de todas as nações, que o seu reino não tem fim, que o seu reino é o reino espiritual, que se materializa em nossas vidas, e que Ele estabelece o reino através das nossas vidas, e onde nós pisamos o nosso pé, ali o reino está presente, o reino está dentro de nós, o reino já foi inaugurado, nós fazemos parte de um reino, nós somos embaixadores deste reino, por isso a nossa vida é diferente, porque nós levamos a personalidade do Rei Jesus onde nós estivermos, em todos os nossos relacionamentos, ali o Rei Jesus precisa estar através de nós, porque nós sempre estaremos em serviço dEle, Quem é filho de Deus nunca está de folga ou de férias, está sempre a serviço, em prontidão ao Rei Jesus. E assim nós somos considerados apaziguadores, o povo que exorta o mundo a reconciliar com Deus, embaixadores do reino. Então, você é muito mais que um vereador nesta cidade, que um prefeito, que um governante. Você é o embaixador do Rei Jesus. Você precisa agir como isto. É Jesus que as pessoas precisam ver em nós. É o reino dele. E importa que o reino dele cresça. E que o reino do nosso eu, do nosso ego, desapareça. Amém? Vamos orar? Baixe sua fronte, nós vamos ter uma palavra de oração. Convido o presbítero Cleiton a orar. E logo após, nosso coral vai nos conduzir em 2 hinos. Pai bondoso, Pai de toda bondade, de toda glória, para com todos os teus filhos. Muito obrigado, ó Deus, por tua palavra lida, fielmente exposta,
E o nosso pedido, a nossa petição, é que ela germine e germine bem em nosso coração. Somos forasteiros aqui. Temos que ser forasteiros aqui. Temos que fazer o melhor que pudermos por onde passarmos, mas com os olhos postos em Ti. Ajuda-nos, Deus Santo, a entender isto, a compreender isto, a não abrir mão do que temos que fazer, olhando sempre para Ti. Dá-nos, ó Deus, a consciência de embaixadores. Dá-nos, ó Pai, a consciência de representantes, de servos Teus, que anunciam, que fazem, ó Deus, em Teu nome, expandir o Teu reino. Abençoa Teus filhos nesta noite, neste dia histórico. E guarda-nos. Em nome de Jesus. Amém.